Eu até gosto de dizer que uma das minhas grandes ambições é que chegue um momento em que eu me torne desnecessário. Tem uma história interessante sobre arte que diz o seguinte, que os críticos de arte, eles sabem dizer o que é bom e o que é ruim. O extraordinário lhes escapa. Falando sobre pessoas, hoje fala-se muito daquele conceito do lifelong learning. Mas eu falo, tem algo faltando no lifelong learning. Sério, ele não consegue resolver o problema para mim. Se o presente é muito curto, o futuro está mais perto do que você imagina. Ignorá-lo pode não ser saudável, nem para você, nem para sua carreira e muito menos para sua empresa. Hoje, o Como Você Faz recebe uma das mentes mais inquietas e influentes quando o assunto é pensar e construir o que vem pela frente. Gui Rangel é futurista, pesquisador, palestrante do SXSW e criador do método Sci-Fi Experience Design, ou, como ele gosta de chamar, Sci-Fi XD, que ajuda empresas e líderes a saírem do piloto automático estratégico e desenharem futuros desejáveis e não apenas possíveis. E aqui você vai entender exatamente o que quer dizer com desejar futuros desejáveis. Nessa conversa, a gente fala sobre o que executivos estão ignorando, o que ainda dá tempo de escolher diferente e o que significa de verdade ser uma liderança à prova de futuros. Se você lidera uma organização, esse episódio é quase um espelho do que está ou não está para você ver. Você quer inovar ou quer ignorar oportunidades? Esse episódio conta com o apoio da Skillflow, consultoria que desenvolve lideranças que transformam verdadeiramente, combinando inteligência emocional, cultura e foco em resultados sustentáveis para potencializar a performance de líderes e equipes. E também temos o apoio da People Shaper Academy, que desenvolve e posiciona líderes que atuam ou querem atuar como consultores, mentores, treinadores e palestrantes, elevando seu impacto e reconhecimento no mercado. Marcas que compartilham com esse podcast o compromisso de inspirar líderes e criar futuros desejáveis e estratégicos hoje. Gui Rangel, seja muito bem-vindo ao Como Você Faz. Poxa, muito obrigado pela oportunidade, Matheus. Vamos lá. Passear um pouquinho pelo futuro. Falei certo. Perfeito. O nome? Nossa, tudo maravilhoso. Eu queria ser essa pessoa tão interessante que você está descrevendo aqui. Eu vou contratar você como apresentador oficial. Imagina, até parece. Só ver quem acompanha você lá no LinkedIn com os posts. Gui, me diga uma coisa. O papel do futurista não é prever, né? É mais preparar as empresas, as pessoas para o que vem. Né? O que você quer dizer quando preparar futuros que ainda estão lá para se formar, que nem tomaram forma ainda? Olha, Matheus, a ideia aqui, eu gosto de dizer, se eu soubesse prever o futuro, não estaria aqui conversando, estaria lá numa ilha no Caribe tomando um drink com um guarda-chuvinha, né? Seria muito mais fácil. Mas o fato é que o futuro está em constante movimento. O nosso objetivo maior é entender quais são os elementos que estão tomando forma para começar a preparar as nossas ações para poder abraçá-los, às vezes combatê-los, às vezes utilizá-los como um trampolim para avançar as nossas organizações. Show. Olhar para o futuro, as empresas olhar para o futuro, na minha percepção, né, elas sempre olharam para o futuro, o risco financeiro, o que vai acontecer. Sim. Não é uma coisa muito recente no Brasil, elas olharem para o futuro como um todo, né? Como o seu produto que ela vai desenvolver, né? Como ela antecipar o que vai acontecer lá fora e aqui dentro nesse futuro para já começar a se preparar para isso. Sim. Já no mundo, a minha percepção é que isso já ocorre há bastante tempo. Tô certo nisso ou... Olha, já é um pouco aspiracional essa imagem que a gente tem do mundo. Tem muita empresa, assim, tem muito desafio assim pela frente em termos globais. Muita gente não consegue olhar o futuro dessa maneira proativa que a gente acha que deveria ser ideal para todos. O problema é que a construção das nossas organizações está focada em objetivos de curto prazo, KPIs ou KRs, que definem o nosso sucesso organizacional, quando a gente está sendo avaliado. Os líderes são julgados por isso, os colaboradores por isso também. Então é muito difícil incluir nessa pauta um pensamento de longo prazo, quando eu tenho que entregar no agora.
Então, o que acontece? Cria-se riscos sistêmicos profundos quando a gente não consegue prever essas possibilidades, não consegue endereçar essas possibilidades de forma ativa. Então, o que a gente tem que fazer é um exercício de desprendimento para poder também olhar o agora, mas também incorporar essa exploração do amanhã como parte do nosso repertório. Essa ideia da liderança ambidestra, que está tão em voga agora, que é você entregar valor no momento presente, ao mesmo tempo que está pensando constantemente na transformação. Quando a gente fala de transformação, não é algo linear. A nossa cabeça organizacional está muito ligada com essa ideia de uma progressão linear. Eu lembro que quando eu trabalhava em empresa, a gente fazia aqueles planejamentos de 5 anos, sabe, super complexos, meses trabalhando, e a gente até acertava uma coisa ou outra. Mas hoje a gente está entrando nessa era de mudanças exponenciais. Sim. Tudo se acelera. Começa de maneira tímida, vai ganhando força, mais força, e depois quase que tende ao infinito. Enquanto a nossa reação e nossa maneira de visualizar o nosso futuro próximo e não tão distante continua sendo linear. E o problema é que se torna... Quando a gente fala de transformação, não é algo linear. A nossa cabeça organizacional está muito ligada com essa ideia de uma progressão linear. Eu lembro que quando eu trabalhava em empresa, um ritmo alucinante, mudando totalmente a nossa realidade e confundindo cada vez mais a cabeça de quem lidera esse processo. Agora, e isso é possível em todos os tipos de empresa, todos os ramos, todos os tamanhos de empresa ou não? Aqui é esse. Eu sei que empresas de aviação estão sempre olhando para o futuro, até porque o avião que ela está planejando hoje só vai ficar pronto daqui a 15, 20 anos. Automóvel, idem. Tecnologia, então, nem se fala. Mas os outros ramos? Sim, esse olhar para o futuro deveria ser parte do repertório de todo mundo. Eu até gosto de dizer que uma das minhas grandes ambições é que chegue um momento em que eu me torne desnecessário. Profissionais como eu não sejam mais necessários, porque todo mundo está tão apaixonado por explorar, mapear e tentar decodificar essas possibilidades, que vira parte desse repertório normal. Então você começa a endereçar essa transformação, essa necessidade de transformação e essa adequação às possibilidades como fato real da sua existência. E isso não está limitado a essas grandes empresas de tecnologia, indústria. Qualquer uma padaria, alguém que faz comida, ela pode olhar de forma ativa no futuro. O que pode acontecer se a minha cadeia de suprimentos for alterada, se houver um conflito geopolítico que interfira no preço da farinha, ou se você tem uma empresa de moda, que tipo de tendências que vão acontecer, que podem mudar a forma que as pessoas consomem, que tipo de novas roupas vão ser necessárias. Então, qualquer empresa, qualquer organização consegue pegar e se beneficiar desse olhar ativo para cenários futuros e começar a trazer isso para o seu planejamento estratégico. O que eu preciso aprender? Quais são as novas habilidades? Quais são as tecnologias que podem transformar a minha operação? E como é que eu consigo pegar e imaginar essa visão de futuro para que eu possa tornar esse processo acionável? Show. Vira mais uma ferramenta, né? Porque hoje, normalmente, as empresas vão olhar, pedem para os estatísticos, né? Fazer seus modelos de previsões, geralmente de curto prazo, médio prazo, no máximo, que é o risco que você está colocando. Tem ali. Aí você tem um planejamento estratégico, o pessoal que vai fazer simulações, dependendo o que acontece com o mercado. O que você está trazendo é englobar tudo isso e muito mais. Exato. A gente pensa muito em dados, a gente pensa demais essas informações consolidadas, mas entender o ser humano, o processo com o qual o ser humano opera, ajuda a gente muito a entender também quais são essas possibilidades que a gente tem pela frente. Por isso eu falo que às vezes é importante você imaginar na sua empresa o que eu poderia me beneficiar de trazer profissionais e não são tão óbvios como um antropólogo, um sociólogo, para poder ajudar a imaginar esse planejamento estratégico com mais vertentes, que consigam ser mais rico, mais complexo, que consiga criar um sistema mais poderoso para poder conectar a minha organização à realidade onde ela opera. Então, o que a gente pode fazer para poder estar um passo à frente e endereçar esse mundo de mudanças tão radicais? É aí que começa aquela sua provocação de qual que é o futuro que a gente quer? Sim. Exatamente. Porque eu gosto de dizer que uma das minhas grandes tarefas é ajudar a imaginar quais são esses possíveis futuros que vão tomar forma, essa ideia, o que pode acontecer. E, às vezes, são vários futuros que coexistem. Eu gosto de dizer, Matheus, que não existe tal coisa como o futuro.
A gente adora imaginar que tem uma fórmula básica que vai dizer o futuro vai ser assim. Mas a ideia profunda que a gente tem que pegar, olhar, é que o futuro ele é fragmentado. Ele tem muitas maneiras com as quais ele se manifesta. A única coisa que a gente pode dizer com certeza a respeito do futuro é que ele é um lugar que está cronologicamente à frente do tempo presente. Imagina, para o Império Romano, o que foi o futuro? Você imagina, ia ser um futuro de evolução? Não, teve a Idade das Trevas. Séculos de decadência intelectual que depois foi substituído pela Renascença. Então, para eles o futuro foi um futuro de decadência. E hoje, quando a gente imagina esse avanço, o que pode acontecer, é um futuro fragmentado. Eu gosto de usar, para as pessoas entenderem como essa ideia do futuro fragmentado, uma expressão que é os 50 tons do futuro. E quando você fala 50 tons, todo mundo para prestar atenção, não é? Opa, eu já estou pensando o que é isso. Mas a ideia é que o futuro se manifesta de maneira diferente em lugares diferentes. Vamos imaginar, nessas muitas nuances de futuro, no extremo dos 50 tons do futuro, tá o futuro da computação quântica, a inteligência artificial onipresente, a inteligência artificial geral, superinteligência artificial, o futuro do metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, futuro de impressão 3D, mudando a indústria, futuro das viagens espaciais, exploração espacial, comercial, muitas coisas acontecendo. Isso está no extremo dos 50 tons do futuro. É o futuro da China, o futuro do Vale do Silício. Perfeito. Agora que imagina que no outro extremo dos 50 tons do futuro é imaginar que para uma boa parte da população mundial, para 30 milhões de brasileiros, o futuro é ter acesso a saneamento básico. E todas essas ideias de futuro coexistem. Então a gente precisa entender quais são esses futuros possíveis. Aí, a partir do momento que a gente vê que está tomando forma, quais são esses futuros possíveis, eu consigo me preparar. E com essa ambição de me tornar a prova de futuro. É impossível chegar lá, mas a gente tem que tentar mitigar ao máximo os riscos que o futuro pode trazer e aproveitar essas possibilidades. Mas a ideia é ir além. É aí que entra aquilo que você me perguntou, sobre futuros desejáveis. Então, a gente precisa começar a imaginar de forma ativa o que a gente quer que aconteça. Esses seriam os futuros desejáveis. Imaginar qual que é esse cenário, que é sempre baseado nas possibilidades que nós mapeamos de uma maneira estruturada. Então, esses cenários são possíveis, eles são desejáveis, e a partir do momento que você deseja esse cenário, e ele é possível, ele é factível, você começa a desenhar as ações que vão levar você a essa realidade desejável. Porque, segundo as palavras do grande cientista da computação, Alan Kay, é muito mais fácil para a gente criar o futuro do que prevê-lo. Então, esse é o espaço em que a gente tem que começar a operar, imaginar e transformar em realidade. Porque a maneira com a qual a gente imagina o futuro tem esse poder de transformar nossas ações no tempo presente. Então, o futuro, na verdade, ele consegue criar, transformar o nosso presente. Perfeito. É porque se nós somos produto daquilo que nós escolhemos no nosso passado, a ideia é a mesma. O que nós escolhemos hoje é o que a gente está plantando lá para o futuro. Exato. Para nós, para a nossa família, para a empresa, para tudo. Exatamente. O fato, acho que o que é empoderador nesse processo é tomar consciência desse nosso papel. A gente está sempre criando o futuro, mas a partir do momento que a gente percebe que nós somos esses agentes, e não é um processo casual, a gente tem essa possibilidade de transformar uma visão em realidade. Perfeito. E eu costumo dizer que inovação tem várias facetas, né? E vários níveis. É desde aquele processo que você mudou na empresa, um processo novo que você mudou, que deixou de fazer várias etapas, Sim. Já é uma inovação, e qualquer um pode fazer isso. Exato. Na empresa, do chão de fábrica até o presidente, né? E agora, se você está olhando para o futuro, Sim. querendo esses futuros desejáveis que você está querendo, você pode inovar de outras formas. Exatamente. Olhando para muitas outras coisas. Você pode testar mais possibilidades, pode prototipar outras soluções que jamais estariam naquela esteira tradicional. Por isso que a imaginação, ela se torna uma arma poderosa nesse processo. Você tem que sair da superfície e começar a testar as possibilidades de uma forma mais disruptiva, mais original. E é aí que criam-se grandes oportunidades de transformação. Perfeito. Show. Agora, não é uma coisa simples. Né? Porque nós temos que viver com o dia a dia de hoje, que é uma loucura, né? E trabalhar para pensar no futuro são muitas incertezas. Sim. Como fazer isso?
Esse é um desafio. Eu estava falando com uma empresa com a qual eu trabalho, eles falaram assim, poxa, Gui, o que você acha da ideia do intraempreendedorismo? Poxa, bacana. Cada pessoa tem essa possibilidade de testar, trazer inovação para a empresa. Puxa, eu acho bacana. Mas tem alguns desafios aqui. Por quê? Primeiro, essa cultura da organização. Tem uma pesquisa da PwC que foi feita com mais de 4.800 CEOs e eles chegaram à seguinte conclusão. A inovação é a prioridade número 1 para 97% desses líderes. Pô, tá claro, né? Inovação é a prioridade. Perfeito. Aí a Trend Hunter fez uma pesquisa com mais de 40 mil funcionários de empresas para falar como é que é a inovação na sua empresa. Aí quais eram as respostas? Mais de 50% diziam que não tinha uma cultura de inovação na empresa. Mais de 50% também diziam que eles não tinham apoio da sua liderança. Mais de 47% deles diziam que eles eram muito bons de iniciativa e péssimos de acabativa. Então tem uma dissonância aqui muito grande. Na cabeça. O desejo tá lá presente, a gente sabe da necessidade, mas esse pulo para transformar a inovação em parte do DNA da empresa é um grande desafio. E também tem outra coisa. O cara chegou para mim e falou essa história do empreendedorismo. Eu falei, poxa, legal. E como é que vocês pensam assim? Pô, a gente pode pegar e nos timesheets deles, eles podem colocar 1 hora por semana para fazer qualquer projeto. A gente tem todo o nosso apoio. A gente não vai reclamar. 1 hora por semana, certo? Agora, vamos imaginar. Você quer que seja que nem uma startup. Joia. 1 hora por semana. Então, eu já tive startup. E na startup, a gente trabalhava 90 horas por semana para fazer uma ideia acontecer. Pô, se você na startup você trabalha 90 horas e demora 1 ano para poder lançar um MVP forte, pô, você vai demorar 90 anos para o seu funcionário conseguir trazer algo tangível. Claro, isso é uma aproximação, é uma simplificação. Mas é querer demais da organização se não tem um apoio mais profundo, se não tem recursos necessários para poder fazer com que isso seja implementável. Seja o tempo das pessoas, o apoio da liderança e recursos físicos para fazer acontecer. Você pensa, qualquer projetinho pequeno numa empresa dura 2 horas, 3 horas. Você está dando 4 horas por semana para ele pensar uma coisa completamente nova. Imagina, cara. Não vai dar. É uma contradição enorme. Então tem que entender, fazer a inovação acontecer não vai ser por acaso. Sim. Você tem que pegar, realmente colocar sua energia e mudar a cabeça da sua organização. E eu vou além, não é... se você trabalhar 1 hora por dia, você vai conseguir fazer. Não. É ele ter a função mesmo de fazer o dia a dia e já pensar no próximo passo. Exato. Eu até recomendei, a cultura de colocar nesse isso, caso que o cara me falou, ele falou, você prefere que seja uma coisa in company, algo que faça parte, ou uma estrutura independente, mas que faça parte da organização? Eu falei, para mim, essa estrutura independente ela é muito mais ágil. Não quer dizer que não vai acontecer de outra maneira, mas você ter uma estrutura que ela está independente, consegue, às vezes, criar um negócio que vai fazer com que o seu negócio se transforme em algo obsoleto. Perfeito. Então, o que eu falo nesse olhar no futuro, que é muito importante, é que nós devemos nos tornar os agentes da criação das mudanças disruptivas que vão fazer nossa versão presente ultrapassada e irrelevante. Não deixa para o outro fazer, que alguém está tentando em algum lugar pegar e quebrar o seu modelo de negócio e substituí-lo por algo mais eficiente. Perfeito. E você estava falando, eu comecei a pensar nas empresas menores, sim, né, que não tem a condição de ter uma outra equipe para fazer isso. Mas se você trabalhar direito a cultura, você consegue isso. Exatamente. Né? E eu também pensei, poxa, quantas empresas grandes, né, aqueles elefantes que não se mexem, ela vê uma startup voando, cheio de ideias, e ela vai lá e fala, não, eu vou comprar aqui que eu quero. Qual que é o segundo passo que ela faz? Acaba com a estrutura da startup. Incorpora, que acontece? Acabou. Matou. Você perdeu exatamente. Essa história acontece muito. Muito, muito. É isso. Muito, cara. Eu não entendo. Cara, você fez tudo. Então, já está separado, deixa lá. Exato. Só ajusta a rota para eles responderem só para você e não para os outros. Agora, tem muita gente nesse tempo que eu vejo que confunde o planejar com o controlar. Sim. Né? Como lidar com isso? Porque as pessoas tendem muito a mais controlar do que efetivamente planejar e
delegar ainda mais, né? Controlar é muito fácil na superfície. Eu vou lá, fico gerenciando cada decisão, cada passo, tudo. E o planejar, ele exige um envolvimento muito mais profundo. Uma exploração de possibilidades, existe um mapeamento, existe um engajamento de todos os stakeholders no processo. Então, é aí que deveria se gastar mais energia, que aí o controlar ele é menos necessário. No ciclo de maturidade, quando você consegue ter uma equipe preparada para poder entregar esse tipo de valor, deveriam ser indivíduos que demandam um mínimo de controle. Eles conseguem operar de uma forma livre e você consegue só se conectar de forma pontual. Mas você precisa encontrar as pessoas certas, planejamento. Você precisa saber quais são os objetivos claros, qual que é o propósito, quais são os recursos, todos os elementos disponíveis, para você poder aí criar uma jornada que tenha menos fricção. Aí o líder ele consegue ser mais inspirador e direcionador do que alguém que ficaria apertando os botõezinhos e deixando todo mundo desesperado no processo. Sim. Nossa, e põe desespero da galera. Eu conheço isso muito, cara. E aí, como é que você, para fazer isso aí, você tem que mudar a cabeça de quem tá lá em cima? Sim. Como fazer isso? Porque ele não tá acostumado com esse processo, com esse movimento. O problema hoje é que os nossos líderes, eles são muito mais reativos. É uma demanda do cargo, você tem que entregar resultados. Então a ideia, quando você pensa em projetos como esse, por isso que a ideia da visão de futuro, de curto, médio e longo prazo, ela se torna algo tão fundamental. Você começa a se desprender desse momento presente e começar a entender quais são as implicações das minhas decisões. Que tipo de realidade eu vou criar? Que tipo de organização que vai ser a consequência dessas ações? Que eu acredito que, quando você pensa em todos esses elementos, eles agem como vetores na criação dessa organização. Tem um monte de vetores. Você tem as necessidades presentes, você tem que entregar resultados, você tem que fazer manutenção, você tem que preparar as pessoas, tá? E tem ações futuras que vão trazer benefícios que não são imediatos, mas tem que estar no pipeline. Mas só que hoje, a mesma maneira com a qual nós colocamos pressões sobre os líderes é de entregar resultados. Um CEO, ele tem muita dificuldade de olhar para um futuro distante porque o prazo de validade dele muitas vezes é curto. Vou ficar 5 anos nesse cargo, 7 anos. Eu vou arriscar, eu vou pegar e fazer algo diferente, eu vou trazer inovação, vou mudar esse modelo. Se isso aqui pode comprometer, no momento presente, a minha percepção de valor... com relação ao board, os stakeholders, os acionistas, os fundos que estão por trás. Então, isso faz com que haja muito menos ousadia por conta da liderança. E aí? Mas essa ousadia da liderança deve vir do board ou mesmo dos executivos? Olha, eu acredito... Aliás, altos executivos e baixos executivos. Ainda vem os três. Tá vendo? No mundo ideal, todo mundo deveria estar comprometido com isso. Eu vou te contar uma história para dizer como é crítico esse processo, como a gente tem que entender como o futuro se materializa de uma forma completamente diferente. Em meados dos anos 50 do século passado, interessante pensar no século passado. Eu também sou de lá. Habitamos, né? E saímos adultos de lá, que coisa. Mas em meados do século passado, em 54, 55, o banco suíço, o Credit Suisse, ele fez uma análise das 500 maiores empresas daquele índice Standard & Poor's. É um índice tradicional, já existe há muito tempo. Então, em 54, 55, eles perceberam que as empresas que faziam parte desse índice, dessas 500 maiores do mundo, elas duravam em média 60 anos antes de irem à falência, serem compradas por uma outra empresa ou se fundirem a uma outra empresa. Ou seja, desaparecerem como essas entidades originais. Aí, acho que foi em 2019, o think tank americano, o Santa Fe Institute, ele fez a mesma pesquisa com as 500 maiores empresas do Standard & Poor's. E eles chegaram à conclusão, na verdade, eles viram os números, que hoje em dia as empresas duram 10 anos. Caramba. Antes de irem à falência, serem compradas ou se fundirem, desaparecerem. Então você vê, esse é o ritmo de mudança. Só que a nossa mentalidade ainda está em pensar que as nossas organizações são perenes. Os riscos são enormes. Quando você vê as empresas que lideravam o índice 25 anos atrás, uma boa parte delas desapareceu simplesmente e foram substituídas por outras que são dominantes, com um valuation gigantesco. E a gente não percebe isso, não acha que essa história se aplica à nossa organização.
Então, os líderes, eu estou falando líderes não apenas os CEOs, mas os boards, todas as lideranças, deveriam ver que essa mudança, essa capacidade de adaptação, ela deveria ser parte do DNA de cada pessoa que faz parte da organização. E da forma como você está falando, se uma empresa vai durar aí no máximo 10 anos, ela também tem que olhar para isso. Totalmente. Que essa empresa que está trabalhando também vai durar 10 anos. Então, o que pode acontecer? E como é que eu consigo fazer com que ela se transforme para não ser vítima desse movimento tão radical? Porque em algum lugar alguém está criando um modelo de negócio novo, está usando uma nova tecnologia que pode transformar a sua operação em algo inviável ou talvez replicável por muito menos. Como funciona isso? O que está acontecendo que eu não estou vendo? O que eu posso trazer para a minha organização para estar um passo à frente disso? Para não ser uma dessas organizações que desaparece depois de 10 anos. Tem algumas que são perenes, se reinventam. A Microsoft se reinventou, passou de um modelo de software específico para assinatura, serviços, e hoje está muito maior e mais poderosa do que jamais foi. Como é que a gente consegue fazer para não ser uma Kodak? E a história da Kodak é interessantíssima, né? Então, eu ia perguntar da Kodak e da Nokia também. A da Nokia é outra que eu tenho muita curiosidade. E a da Nokia, ela se deu mal sem fazer nada errado. Então, depois a gente volta para a da Kodak. Sim. Na minha visão limitada da Nokia, ela olhou para o futuro e falou, cara, não, é um celularzinho desse tamanho e simples e vai rodar. E, cara, nunca teve um celular que vendeu tanto. Sim. Né? E aí parece que ela fechou o olho para o futuro e foi ultrapassada. Quase faliu. E nesse meio desse processo, ela ainda apostou em deixar o seu sistema da Microsoft, que só ela estava apostando nisso. Isso ajudou ela a afundar mais ainda. Sim. E aí depois parece que ela voltou a olhar para o futuro e saiu no lucro nisso, vendendo isso para a Microsoft. Sim. E saiu no lucro ainda, cara. Coisa mais de louco. Mas o que é maluco, que é interessante, é que essa marca que dominava o mercado, era tão poderosa, na área, apesar dela ter tecnologias extraordinárias, ter se reinventado nessa parte de networks, ter saído no lucro, como assim, agente dominante do mercado de celulares, ela deixou de existir. É impressionante, sem fazer nada errado. Mas aí vem essa incapacidade de ver que o novo, ele não necessariamente ele vai substituir o antigo. Ele vai reinventar a necessidade. Sim. E a gente vê, quando o iPhone surgiu, que foi esse grande momento de transição, já tinha havido, o BlackBerry já estava causando um estrago profundo, mas quando vem o iPhone, o impacto do iPhone ele não era claro para as pessoas. O Steve Ballmer, inclusive, o que era o presidente da Microsoft na época, ridicularizou. Falou assim, um telefone de $500 com assinatura, que nem teclado tem, não é um negócio muito bom para negócios. Eu não vejo isso futuro para esse negócio. Aí você vê, as iniciativas da Microsoft deram toda errada e os caras transformaram a Apple numa das companhias mais valiosas do mundo. Eu acho que hoje a Nvidia passou, acho que está em 4 trilhões, mas a Apple a Nvidia hoje é a mais... Exato. Hoje, julho de 2025, ela é a mais... Então, esse é o ponto. Eu gosto de dizer, tem uma história interessante sobre arte, que diz o seguinte, que os críticos de arte, eles sabem dizer o que é bom e o que é ruim. O extraordinário lhes escapa. Então, a gente tem muitos especialistas também são assim, a gente consegue dizer se isso é bom ou se é ruim. Aquilo que é revolucionário, ele é, sério, fora da nossa capacidade de prever. Então, a gente tem que começar a exercitar isso. Sim. Tem um ponto interessante do iPhone, que era o imprevisível, que quando o Steve Jobs estava liderando o projeto, ele não queria o iPhone, a gente não pode tocar nisso, mas convenceram ele. E a partir do momento que ele foi convencido, ele ficou em cima para criar um produto que fosse extraordinário em termos de experiência do usuário. Mas tinha um ponto que ele achava extremamente desconfortável, que ele não queria. Então, um App Store, um espaço para colocar aplicativos que não eram desenvolvidos pela Apple. Ele era contra aquilo, porque ele queria que a Apple tivesse controle total sobre a experiência. Mas convenceram ele a deixar aquilo no iPhone. E esse foi o ponto que transformou, foi assim, fundamental da transformação do smartphone com um elemento fundamental na nossa como ferramenta de comunicação. Por quê? Ele transforma esses smartphones numa tela em branco. O que acontece? A partir daquele App Store, inúmeros desenvolvedores vão utilizar todo o ferramental a bordo do iPhone
e depois de outros smartphones, como uma tela em branco. O que eu posso usar? Tem sensores, tem processadores, tem um monte de coisa. Como eu consigo combinar isso de forma original? Então cria-se um universo de novos produtos que nem tinham sido imaginados. Então hoje você consegue usar no seu telefone, você consegue fazer investimentos, pedir comida, você consegue jogar 1 milhão de jogos, encontrar o seu grande amor, ou pelo menos encontrar alguém para sair para uma balada à noite. Coisas que transformam essas ferramentas em algo ilimitado, que não era previsto pelos seus criadores. Então a ideia é assim, que está constantemente imaginando onde pode chegar, como a gente consegue extrapolar a superfície e estar um passo à frente para poder se conectar com essas possibilidades emergentes. Ah, perfeito. Cara, é ótimo isso. Até porque, na minha visão, o iPhone não foi inventado, ele só juntou peças. Exato. Não existe. Só juntou peças. É muito raro você ver algo que saia assim do éter, apareceu do nada. E sempre foi isso. Quando o iPod surgiu, foi a mesma coisa. Já tinha outros MP3 players. Os caras só combinaram tecnologias de uma forma muito mais sofisticada, com uma experiência do usuário superior. E aí deu no que deu. Criou o seu desejo. Exato. Né, da cor. E isso tem... as apresentações da Apple são fantásticas, porque no palco ele mostra o desejo, ele cria o desejo lá na apresentação. Ele não só apresenta a tecnologia. Então, a criação do futuro nisso, Matheus, ela deixa de ser algo racional, estruturado e se torna em algo emocional. Conectar corações e mentes se torna esse equilíbrio se torna fundamental na construção do futuro. Isso é verdade. E agora conta a história da Kodak. É interessante, a Kodak é um caso clássico de alguém que teve na mão todas as ferramentas para dominar o mercado e perdeu a oportunidade. Então, nos anos 70, a fotografia digital ela foi criada pela Kodak, nos laboratórios da Kodak. Então, ela é que criou a fotografia digital? Criou a fotografia digital. Então, imagina, nos anos 70... Então, mas tinha alguns problemas. Era o começo dessa tecnologia. A qualidade era muito baixa, ela era cara, não era nada portátil. Pô, difícil, né? Como é que eu vou vender isso? Mas não é problema que a gente vai desenvolver, mas o problema é que os executivos da Kodak olharam para aquilo e falaram, o problema não é isso, é ruim hoje, tá? É uma coisa bem interessante. Nós estamos na década de 70 aí, não tem nem computador pessoal ainda. Mas isso não faz parte do nosso modelo de negócios. O que a gente vende é papel fotográfico e filme. Eles dominavam o mercado. São uma empresa química, né? Chegaram a dominar 80% desse mercado. Sim. Perfeito. Aí tem alguns elementos interessantes que a gente vai adicionando nessa história, que já é bem conhecida. Nos anos 80, final dos anos 80, a Kodak ela contrata uma futurista como eu, que chama Faith Popcorn. Popcorn de pipoca mesmo, é o apelido dela, é maravilhosa. Ela pediu para que ela pensasse no futuro da Kodak. Aí ela pegou, analisou e falou assim, o futuro da Kodak está na fotografia digital. E eles falaram, não, pera um pouco. No futuro da Kodak, não da fotografia digital, do que a gente já faz, que é o nosso mercado. Eles ignoraram a chance. Mas 14 anos depois, tá? Perfeito. E o que aconteceu? Outras empresas começaram a desenvolver tecnologias semelhantes e foi ficando mais barato, foi ficando com uma qualidade melhor, mais portátil, começaram a surgir aquelas point and shoot, aquelas câmerazinhas menores, mais baratas, todo mundo tinha. Aí quando associaram a fotografia digital aos celulares, foi o fim, acabou no negócio. No ponto mais alto, quando a Kodak dominava, a gente tirava, quantas eram? Acho que 40 bilhões de fotografias por ano. Aí esse foi o ponto, o pico. Aí começou a cair a fotografia analógica e a fotografia digital continuou crescendo. Hoje a gente tira mais de 1,4 trilhões de fotografias. A gente vai lá no banheiro para... Antigamente, primeiro que era caro revelar. Isso. Então você tinha que... Vamos lá, era uma foto de cada vez e olha lá. E teve aquela revolução, lembra? Tinha que deixar uma semana, daqui a pouco eu tenho laboratório 24 horas. Uau! No dia seguinte eu posso pegar minhas fotos impressas? Que coisa linda. A gente nem imagina esse processo. Então essa é a loucura. A Kodak, ela desapareceu como empresa original. Hoje é uma empresa de documentos, teve que se reinventar e marginal no sentido dessa operação. Mas tem um ponto que é interessante que a gente esquece nessa história, que eu estava lendo recentemente para entender melhor esse processo, que parece, sério, como é que os caras tomaram decisões tão erradas? Aí vem o grande desafio, que em meados dos anos 90, a Kodak percebeu, a gente precisa estar nesse mercado. Só que a cultura organizacional não conseguiu entender isso. Legal, a liderança falou, a gente precisa fazer, mas a gente não conseguiu implementar. Então outras pessoas tomaram conta desse mercado. Então,
Esse é o desafio. Você pode, às vezes, saber, mas a inércia da sua organização é tão grande que a liderança não é capaz de movimentar. Então, precisa de muito mais ações, você precisa ser mais assertivo para fazer com que essa mudança ela tenha a chance de se materializar. É um movimento muito maior, de cultura, igual você está falando. Exato. Não é importante apenas saber qual que é a resposta, mas como você consegue pegar e capitalizar as cabeças da sua organização para poder, todo mundo, para poder se movimentar nessa direção. Isso foi quanto tempo depois, desde que eles inventaram e desistiram? 20 anos. 20 anos para descobrir que não, vamos por aqui, mas não conseguiu fazer a mesma coisa aconteceu com o Blockbuster. A gente acha que a Blockbuster nunca fez nada, achou que não ia ter problema tudo, dominava o mercado de vídeos, tudo mais. Aí aparece a Netflix, que tinha um outro modelo de negócio. Sim. A Netflix quis ser vendida para Blockbuster, os caras, não é para a gente, dane-se, vocês não são nada. Mas aí chegou uma hora onde a Blockbuster ela teve a possibilidade de pegar e dominar esse mercado. Mas eles não conseguiram. A organização não estava preparada. Os investidores foram contra. E o que aconteceu? Tem uma Blockbuster que existe ainda no mundo, que fica lá nos Estados Unidos, que é tipo um xodózinho ali que o pessoal vai ainda. E quem ainda tem DVD para ver, sabe, alguns ainda devem ter o cassete. O vídeo cassete, tem para tudo. Assim como tem o pessoal que gosta de vinil, tem gente que ainda tem as suas fitinhas de VHS ali, tem os seus DVDs, a coleção. Não, o vinil ainda, na minha visão, ainda me parece mais razoável ter, porque não é tão difícil você controlar. Porque, cara, videocassete, vemos e convenhamos, dá uma dor de cabeça pra muito caramba, ruim. É chato. O vinil não pluga na TV. É uma experiência sensorial. É a capa, o som tem uma profundidade que você não encontra. Então, essa história do colecionador. Não é que nem ter 1 milhão de álbuns no Spotify. Você tem algo físico que você cria uma relação emocional também. Mas você não tem isso com o VHS ou o DVD. Agora, o pessoal mais novo não sabe qual que é a experiência de pegar um LP, um vinil, a capa, e você olhar a capa, admirar a capa. Maravilhoso. É um negócio tinha alguns mágico. Que eram obras de arte mesmo, com detalhes, então era muito legal. Você vê aquele momento que você tira da capa, você fala, nossa, que coisa maravilhosa, né? Tem essa experiência que o colecionador ele consegue viver todos os dias. E a gente perdeu. Você só vê hoje a imagem da capa como um quadradinho ali no seu celular. E olha lá quando vê, né? Porque você só dá o play e segue o jogo. Isso mesmo. Agora você estava falando do pessoal, alguns ali tiveram a ideia e a empresa é grande demais, investidores não quiseram aplicar e tal, colocar. Você já passou por um caso que acharam que era impossível fazer aquela mudança e depois descobrir que não era tão difícil assim, que só faltava realmente mapear para virar o impossível virar possível? Tem uma frase que me define. É interessante que tem umas amigas minhas de faculdade que elas tinham um hábito maravilhoso de final de ano, de aniversário, de ir numa papelaria e comprar um cartão que tivesse uma mensagem que fosse conectada com a pessoa. Elas iam a fundo. E uma vez elas acharam um cartão que era a frase que me definia, que que eu achava muito inspiradora e que era muito importante para a concepção de quem eu era. Que é uma frase atribuída ao Jean Cocteau, que diz o seguinte: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, a ideia para mim do impossível é que para fazer acontecer essas mudanças absolutamente radicais, a gente tem que ser meio sem noção mesmo. Você tem que pegar e ser ousado. Você tem que se arriscar mesmo. Tem uma frase maravilhosa da Helen Keller que diz que a vida é uma aventura ousada ou nada. As empresas elas precisam pegar e começar a olhar para isso dessa forma. A gente precisa ousar mais. Eu já tive experiências onde o pessoal achava que era impossível e no final foi só muito difícil. Uhum. Nunca essas mudanças são radicais, elas demandam muita energia, muito risco, investimento humano, energia, apoio da liderança para trazer essas transformações. Eu já vi acontecer, mas não aconteceu por acaso, não. Precisou muito envolvimento e muita conexão com um propósito maior. E é uma coisa que é importantíssima nesse processo. Não é algo da liderança, tem que ser algo compartilhado.
Perfeito. Toda organização precisa entender qual que é essa visão para saber onde queremos chegar. Aí a gente consegue catalisar, ser um agente catalisador dessa transformação. E aí eu venho na próxima pergunta. Tudo bem, você falou, é difícil, vai muito capital humano, vai muita coisa. Mas o final valeu a pena tudo. Sim, exato. Né? O ponto é, nem todas essas iniciativas extraordinárias vão gerar mudanças tangíveis. Mas tem que aprender que errar é uma ferramenta de aprendizado extraordinária. Hoje a gente é muito avesso ao erro, ao risco de que dê errado, perdi recursos, perdi tempo, tá? Mas isso faz parte de transformar organizações e fazer com que elas continuem relevantes. Então é muito importante que quem fica preso a esse modelo tradicional, ele está sempre correndo o risco de que alguém faça esse trabalho por eles e de repente nós nos tornemos irrelevantes. Sim, perfeito. Nós, pessoas, e nós, empresas, né? Exatamente. Os dois lados. Eu tenho que estar em constante transformação. Sim. E tem falando sobre pessoas, e acho que é algo que toca muito a jornada do executivo. Hoje fala-se muito daquele conceito do lifelong learning, o aprendizado que dura a vida inteira. Você não está mais preso àqueles momentos pontuais, mas é um processo constante, automotivado. Você tem que correr atrás constantemente de aprender. Então você está adicionando conhecimento e mais conhecimento. E eu já fiz palestras sobre isso, já escrevi artigos sobre o lifelong learning, acho fantástico, fundamental. Mas eu falava, tem algo faltando no lifelong learning. Sério, ele não consegue resolver o problema para mim. Porque aprender, ele é uma ferramenta maravilhosa, mas ela vai me levar aonde exatamente? Então, você não pode buscar o lifelong learning como se fosse um objetivo. Ele é uma ferramenta, um veículo para levar você nessa jornada. Então, eu falo que mais do que lifelong learning, que a gente tem que almejar, o nosso propósito tem que ser o lifelong relevance. A relevância que dura a vida inteira. Que tipo de relevância eu vou produzir nesse processo de aprendizado para minha vida pessoal, minha vida profissional, para minha organização? Então, as organizações também elas têm que almejar essa lifelong relevance. Ela não precisa só ficar incorporando conhecimento, tá? Mas que tipo de relevância eu estou oferecendo para o meu cliente, para o meu parceiro, para o meu colaborador, e dessa maneira eu tenho mais chances de ser bem sucedido. É o meu propósito. Exatamente. Exato. Você encontra esse propósito, que tem muitas camadas. E encontrar, entender essa razão de ser, que nem o Simon Sinek gosta de falar com a ideia do Golden Circle, o círculo dourado, que ele usa como exemplo a Apple, né? Poxa, que a Apple ela não vende computadores, ela tem uma ideia maior. Então, a ideia do círculo dourado são 3 camadas, é começar com o porquê eu faço as coisas. Em vez de falar, eu vendo computadores para você. Então a Apple começa, por que eu faço as coisas? Aí depois a próxima camada é como eu faço essas coisas. E por último é o que eu faço. Ele inverte. Exatamente. Então quando você tem esse propósito, o propósito vai pegar e vai permear todas as nossas ações. Então deveria ser parte do DNA, essa parte fundamental da nossa existência, que deveria também conectar desde a moça do café até aquele engenheiro mais criativo. Todo mundo deveria compartilhar essa visão maior, esse propósito. Exatamente, porque se você pegar a moça do café, ela não faz café. Sim. Essa é só o produto final dela. Exatamente. Tem uma história linda sobre isso, que eu adoro contar. Então conta, é que as histórias apócrifas, você não sabe se aconteceu, mas elas são tão legais que a gente se conecta. Mas um tema que eu sou apaixonado, já fiz palestras sobre isso, já escrevi li um monte de livros e adoro desde moleque, é a exploração espacial. Adoro isso. Os caras, os cientistas por trás, astronautas, as conquistas, os fracassos. A gente consegue aprender tanto sobre isso. Dá para fazer, sério, um programa só sobre essas ideias. Mas tem uma história que é interessante, que no começo dos anos 60, o presidente John Kennedy, que foi o cara que deu força para a NASA, ele foi visitar as instalações da NASA. E já estava tarde. Terminou as reuniões dele e saiu, estava já tudo escuro. E tinha um zelador lá limpando. Pô, todo mundo já tinha saído, estava o zelador lá, sozinho limpando. Aí o presidente Kennedy, que era um cara muito sociável, foi lá e falou assim, poxa, o que você está fazendo aqui até esse horário? Aí o zelador virou para ele e falou assim, senhor presidente, estou ajudando o homem a chegar na Lua. É isso. Então essa ideia, essa visão compartilhada, ela consegue fazer com que a gente vá muito mais longe. Não, essa semana, a gente lá da Skill Flow estava dando treinamento
numa rede de hospitais, e eu escutei uma história muito parecida com isso, que nos contaram lá. Então, eles estavam falando das faxineiras, né? E aí, o que você faz? Eu faço faxina. Não, você não faz faxina. Você higieniza o lugar para que o próximo não fique doente. Olha que coisa extraordinária. Cara, você dá muito mais importância para aquilo que ela faz. Sim. Tá vendo? É só uma mudança semântica. Você muda a mensagem e a relação da pessoa com o trabalho ela consegue ser reinventada. Exatamente. Então essa ideia da visão compartilhada ela é muito importante. Uma boa parte das empresas para as quais eu faço consultoria, quando você começa esse processo, você fala com os colaboradores, porque não é legal falar só com a liderança. O que está acontecendo com o chão de fábrica? O que está acontecendo com as pessoas ali que fazem acontecer? Você pergunta, e é muito comum que elas não tenham ideia de qual que é o propósito. O que a empresa faz? Por que eu faço o que eu faço? Ela simplesmente vai lá, como um burocrata, fica fazendo a atividade de forma repetitiva, sem uma ideia de contexto, sem uma ideia de razão, sem uma ideia de propósito. Como você vai fazer uma grande empresa dessa maneira? Acontece, às vezes por acaso, mas as chances são contra. Eu acho que no passado era muito mais fácil do que hoje. Isso. Né? Se você faz uma cultura da empresa ressignificando que cada um coloca, que cada um contribui e o próprio produto dela é uma engrenagem, né? Você faz o todo virar. E é muito importante. Você não está mais só vendendo no computador. E quando você faz isso, hoje, eu já digo para você, com a ascensão da inteligência artificial, nesses próximos 2 anos, a gente vai começar a ver os primeiros unicórnios aparecendo, empresas que valem mais de $1 bilhão, que têm 6, 5 funcionários. Empresas que operam usando uma camada de automação gigantesca, inteligência artificial, tá? Para poder gerar valor. 5, 6 pessoas vão fazer o trabalho que antigamente precisaria de 2.000, 3.000 pessoas, certo? Eu já tenho um bolão hoje entre os líderes das Big Techs. Eles não falam como tá, mas eles têm isso. O Sam Altman, que é um dos fundadores lá da OpenAI, ele contou. Eles têm um bolão de quando vai surgir a primeira empresa que vai ser uma pessoa. O primeiro unicórnio que é uma pessoa só. O cara vai criar um sistema, fazer algo que gera valor, que é bilionário, que é um cara só. Olha que loucura. Então imagina, hoje você tem empresas enormes que são extremamente estagnadas, lentas, as pessoas não estão engajadas e tem um risco de que pessoas que com estruturas às vezes não tão menores, assim, 5, mas muito menores, eficientes, ágeis e engajadas, possam ocupar seu espaço. Então é importante que esses líderes comecem a pegar e engajarem também essa sua força de trabalho, seus colaboradores, compartilhar, descobrir qual que é a visão, compartilhar, ter propósitos, ter missões, ter objetivos maiores que fazem com que eles não simplesmente limpem o chão, mas consigam higienizar, proteger os pacientes e fazer algo que tem uma relação mais profunda com o mercado do qual eles fazem parte. É isso aí. E aí, só que você criar uma empresa com um funcionário, tendo tudo isso, gera um problema numa cadeia gigante, que é um monte de gente que não tem mais emprego. Exato. Né? É muito dinheiro na mão de uma pessoa só, controlando ninguém. Né? E aí, psicologicamente, a pessoa se sente um rei. Sim. Né? E sem ninguém até para falar, cara, tu tá errado. Que é importante dentro de uma empresa, você ter alguém falando que você tá errado, que o caminho que você tá... Cara, como é que pensa aí tentar resolver isso? Como é que faz? Ó, tem uns amigos meus que adoram usar a inteligência artificial agêntica, agentes de IA. E hoje, você já tem uns agentes de IA poderosos que conseguem simular pessoas que existem. Você pode criar um board com as maiores celebridades, pode ter o Warren Buffett, o Simon Sinek, o meu Steve estagiário, Jobs. Também é meu estagiário hoje. Então, pessoal, todos meus estagiários hoje. Me questione, tô dando bola fora. Você pode fazer isso. Você pode criar um ecossistema que vai ajudar você a gerar insumos para que você encontre o caminho, certo? Isso é possível, mas o fato é, nada substitui a relação humana. Você precisa dessa interação para poder estar ancorado na nossa realidade. E o problema que acontece, que você já mencionou, é que quando você começa a gerar empresas como essas,
Quem vai consumir nossos produtos? Se eu pegar e eliminar a minha força de trabalho, Sim. que tipo de mercado vai surgir? Eu estou vendo agora, aconteceu já 2 vezes, a IBM já mandou mais de 10 mil pessoas embora, a Microsoft já teve 2 rodadas, uma com 7.800, outra mais 9 mil pessoas estão sendo substituídas. Estava vendo que na Amazon, algumas áreas de desenvolvimento acabaram com DevOps, hoje tudo IA, tá? Então, e não só, o ponto não é só essa possibilidade acontecer, mas virar parte do imaginário comum. Todo líder fala, poxa, eu preciso colocar automação, preciso me livrar, ser mais eficiente, tá? Então você começa a criar organizações extremamente vulneráveis e também vai minar as bases do nosso mercado. Se eu eliminar as pessoas que consomem meus produtos, o meu mercado, se eu pegar tudo for eficiente, tudo for automatizado, quem vão ser nossos consumidores? Então a gente tem essa ideia que somos muito inteligentes individualmente. Poxa, eu trouxe uma camada de otimização maravilhosa que trouxe eficiência, lucro, economia, tá? Mas ao mesmo tempo, essa solução, quando a gente pensa num olhar sistêmico, todas as empresas, todos os departamentos da empresa, depois todas as empresas fazendo isso, pode criar um impacto sistêmico profundo. Então, você pode ser inteligente como indivíduo. Poxa, eu trouxe uma solução maravilhosa, uma mudança organizacional. Às vezes não precisa ser nem tecnologia. Peguei meu call center, mudei dos Estados Unidos para a Índia. Pô, beleza. O Thomas Friedman fala isso naquele livro, The World is Flat, a Terra é plana, não lembro como é que é em português. Mas ele fala isso, os caras brilhantes falam, pô, call center custa muito dinheiro aqui nos Estados Unidos, o salário do pessoal, o custo de operação, vamos mudar para a Índia. Pô, beleza, pegaram e mudaram os call centers para aquelas comunidades pobres da Índia, que eram agrárias. Então o pessoal foi treinado, conseguia fazer por uma fração do preço, aí treinava aquela garota indiana para falar com o sotaque do Kentucky. Então você estava no aeroporto de Denver, você ligava para o negócio, atendia uma pessoa com sotaque de Kentucky, você achava que ela estava lá, estava ajudando você a encontrar onde ficava o negócio de alugar carro da Avis, né? E a pessoa estava lá em Bangalore, lá na Índia. Eu falei, cara, que legal, maravilhoso, né? Resolveu meu problema, economizei uma grana, eficiente, perfeito. Só que esse investimento criou condições de trabalho, condições de vida que não existiam antes na Índia. Melhorou a qualidade de vida, a pessoa tem um salário melhor, tem plano de saúde, acesso à educação. O filho dessa pessoa que trabalha no call center vai estudar computação numa bela universidade, que tem investimento do Estado, da própria empresa, tá legal. Esse cara vai criar uma empresa de software que vai fazer um produto super bom, super eficiente, mais barato, que vai competir com o produto daquela pessoa que pegou call center lá nos Estados Unidos. Então, muitas vezes essa solução ela pode ser maravilhosa do ponto de vista da empresa, no momento. Mas qual pode ser o impacto sistêmico depois? Que tipo de realidade eu posso criar? Então, você pode ser muito inteligente, mas quais vão ser as consequências? A gente estava até falando aqui sobre a ideia de programadores sendo substituídos por inteligência artificial. Esse programador em nível inicial ou pleno, ele é fundamental, esse processo de aprendizado é fundamental para preparar os líderes que vão pegar e inspirar, direcionar, planejar as grandes transformações das empresas. O que acontece quando você não tem mais esse estágio de aprendizado? Você remove e essa camada é toda substituída por sistemas automatizados. Vai ter uma carência muito grande de profissionais preparados. Exato. Então, é muito bom, legal, agora eu consigo fazer o trabalho de 400 só com 3. Mas a pessoa que vai tomar a decisão vai ter a capacidade criativa, estratégica de pegar e realmente tornar relevantes as soluções ou encontrar os erros, as fraquezas, ela não vai existir mais, vai ter uma carência enorme. Então, a gente tem que pensar sempre. E você não consegue fazer mais ninguém chegar onde você precisa. Exatamente, vai ter um vale assim, que é intransponível. Eu até entendo que no curto para médio prazo você ainda terá outras empresas menores criando esse cara mais júnior para ele colocar e aí a empresa grande contrata ele mais para frente. Ok. Sim. Mas e depois disso? Exatamente. Né? No médio prazo, ferrou. Não tem mesmo. E olhar para o futuro é pensar também nessas possibilidades. Sim. Não só imaginar qual que é o impacto imediato, mas quais são as possíveis consequências. O que vai acontecer? Quais são os possíveis cenários que eu vou ter que lidar? Bom, a gente vai ter espaço para as empresas que não fazem isso, mas ele vai ficar muito restrito. Tem um risco muito grande. E eu fico pensando nisso porque não dá só para o governo fazer e lidar com isso.
as empresas também precisam olhar para isso, Sim. tem que se juntar, né? E olhando para o futuro, né, eu acho que governo e empresa trabalhando junto, eu acho Sim. que os consumidores Exato. vão dar muito mais importância para as empresas que estão olhando para isso do que para aquelas que não estão olhando. Né? E ali, aliás, ainda de fato, né? Porque Sim. hoje a galera fala que olha, mas não olha não, que é só o produto mais barato. Sim. A Né? gente não consegue. Exatamente. Quando a gente compra produtos ultra baratos vindo naquele aplicativo maravilhoso, você não pensa que tem um impacto na indústria nacional. Sim. Eu compro uma blusinha por R$15. Puxa, aqui no Brasil, se eu comprar para uma marca brasileira, custa 40. Ótimo. Então eu penso no meu, resolvo o meu problema. Só que qual é o impacto sistêmico? Você vai pegar, você está patrocinando o crescimento de um outro país em detrimento do seu país. E é sempre assim. Perfeito. E o ponto, para mim, você falou do governo. Esse é um grande desafio. Uma vez eu estava montando um projeto para colocar uma cidade no futuro. O que é no futuro? Criar uma visão desse futuro desejável daqui a 30 anos. Perfeito. E a gente fala, poxa, como é que essa parceria do governo com o privado funciona? E por que é tão importante estar engajado? É o seguinte, a grande barreira que a gente mapeou ali não era qual que é a visão, quais são as tecnologias, como é que a gente treina as pessoas. É como essa visão de futuro ela vai sobreviver à próxima gestão, se mudar a gestão. E muda. Sim. A gente não tem como manter uma visão de longo prazo viva atualmente. A gente primeiro não tem Principalmente aqui, né? Que se tem, cada um olha para o seu só, não pensa, não tem uma visão de longo prazo, não tem uma visão de cidade, de Exato. estado, de país. Né? A gente já vê iniciativas interessantes acontecendo em países como a Finlândia e o país de Gales, onde tem um Ministério do Futuro. Tem gente que só pensa nisso, começa a estruturar políticas públicas, treinar pessoas, algo que tenha uma perenidade, que sobreviva a essa mudança de gestão e que seja uma visão de futuro compartilhada. E aí você também tem que ter o governo tem que ter uma visão Sim. de... É muito mais do que eu e os meus concorrentes, os candidatos contra mim, é uma visão de Estado no futuro, né? Onde que eu, como Estado, quero chegar lá. Eu posso fazer de uma forma diferente de você, mas ambos queremos chegar lá na frente. Exatamente. Né? Então, é uma tarefa de, ao mesmo tempo, de visão e relações públicas. Você precisa conectar, precisa pegar e trazer esses stakeholders para essa visão compartilhada. Então, nesse processo, a polarização não ajuda ninguém. Como é que a gente consegue encontrar uma visão compartilhada? O que é isso? E quem são os parceiros que podem estar juntos numa jornada de longo prazo? Como a gente fala da Finlândia, a Finlândia, até os anos 60, meados dos anos 60, era um país praticamente medieval. Aí eles criaram uma visão de futuro, um esforço nacional de investimento em educação, em indústrias transformadoras e tudo mais. Eles conseguiram sair da idade medieval para um dos países mais inovadores, mais dinâmicos e mais ricos do planeta. E foi isso... Hoje a gente estaríamos com 80 anos depois disso, mas eles conseguiram isso bem antes. Né? Sim, exato. Bem antes. E eu acredito que tudo está por fazer no Brasil. Eu voltei para o Brasil, eu morei muito tempo fora. Eu voltei para o Brasil porque eu acredito nesse lugar. E a gente tem que fazer. E não pode deixar para que os outros façam. Nós temos que nos tornar esses criadores da visão de realidade que nós queremos. Está na nossa mão. Sim, sempre. Está na nossa mão, sempre fazer. Concordo plenamente contigo. Gui, cara, o nosso tempo deu. Eu ainda queria falar desse seu trabalho lá fora, sobre o método que você criou, do Sci-Fi Experience Design e mais um monte de outras coisas. Você vai voltar para falar de tudo vai isso. Vai ser um prazer, pô. O tempo deu. Cara, show de bola, muito bom. Obrigadão. Maravilhoso, Matheus. Obrigado, muito bom, meu brother. Foi sensacional. E, gente, muito obrigado. Dá o seu joinha, o seu like, assina o canal, distribui, fala da gente aí. Toda semana a gente tá com um capítulo novo aqui. E brigadão, Gui, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme essa conversa. Prazer foi todo meu. E como eu gosto de dizer sempre no final de toda interação, nos vemos no futuro. É isso aí. Falou, gente. Tchau, tchau. Valeu. Bora! Muito bom. Muito